Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Peço a você que abra a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós retornaremos às meditações nessa preciosa carta. Olharemos para o versículo 10 ao versículo 13. Mas eu quero ler com você desde o versículo 1 do capítulo 3, da segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Minha tradução é revista atualizada. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. A palavra do Senhor nos diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças e vossa mente esclarecida para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: Onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém, querido. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de já lermos, orarmos diante da tua palavra, Senhor Deus. Cantarmos louvores ao Senhor, podemos contribuir, nós podemos confessar os nossos pecados, porque nós cremos, Senhor Deus, na promessa e na verdade da tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que nesse momento o Espírito Santo do Senhor nos ilumine, Senhor Deus, para que possamos entender e viver de acordo com os seus princípios, nessa expectativa, Senhor Deus, da palavra do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver dessa forma. Nos ajuda, Senhor Deus, a dependermos do Senhor. Obrigado, Deus querido, por essa manhã. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos aqui no capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Pedro agora direciona a sua palavra aos amados. Nós já olhamos até o versículo 9 aqui, o que Pedro vem falando sobre a volta do Senhor, que estava sendo por aqueles escarnecedores alvo de dúvida, mas já passou o tempo. Já foi tanto tempo, o Senhor Jesus não voltou ainda. Então isso está demorando. Essa era a afirmação daquelas pessoas. Mas nós vimos que a primeira coisa que os cristãos precisam ser, eu e você, desculpa, irmãos, eu e você, os amados, precisamos ser despertados à palavra do Senhor. Por isso que nós vimos, a partir do capítulo 1, diante das profecias que foram proferidas no passado pelos profetas, diante daquilo que os apóstolos disseram, nós precisamos aprender e viver de acordo com essa palavra, e essa palavra é a verdade do Senhor, é mandamento do Senhor, o nosso Salvador. Isso foi ensinado aos povos, foi ensinado à sua igreja, está sendo ensinado a nós através da palavra do Senhor. Então, essa é a verdade. Pedro começa dizendo isso, vindo ele de um interlúdio no capítulo 2,
falando dos falsos profetas. Ele fala para os amados: amados, a veracidade é importante nós entendemos e sermos despertados à palavra, essa palavra que ela é verdadeira. Não é à toa que eles estão fazendo afirmações que desde o começo dos tempos nada mudou. Desde quando Jesus foi arrebatado, nada mudou. E é interessante que eles puxam essa ideia de nada ter mudado e Pedro dizer a eles: mas espera aí, o universo não foi tudo criado? Isso vocês não entendem que foi criação de Deus? Deus não fez todas essas coisas? Pois é, mas teve um período na história. E lá o dilúvio se remete a nós, o dilúvio, onde o mundo foi afogado em água. Isso não aconteceu. Isso não é verdade. Isso não está relatado a nós. Isso não é princípio do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, isso aconteceu. Foi destruído. Agora, os injustos, eles têm o seu destino já traçado pelo Senhor. O dia do juízo acontecerá. E vai ser isso que Pedro vai falar agora no versículo 10 ao 13. Deus exercerá o seu juízo. Agora, a grande pergunta deles era: peraí, mas não está demorando? Já faz tanto tempo? Já passou tanto tempo? O Senhor Jesus não voltou? Aí Pedro faz a afirmação de que as coisas acontecem no tempo de Deus. Um dia para Deus como 1000 anos como um dia. Ou seja, vai acontecer no tempo determinado do Senhor. Isso é algo que nós não podemos esquecer. É isso que ele afirma lá no versículo 8. Nós não devemos esquecer isso. Ainda que os falsos profetas, os falsos mestres, estejam duvidando e querendo causar dúvida no pensamento de vocês. Não é à toa que lembra quando ele está falando sobre os falsos mestres, que estavam induzindo, principalmente aqueles novos na fé, a incorrerem no erro? Ele diz: vocês, amados, não devem, nós, amados, na verdade, não devemos esquecer que o Senhor tem o controle do tempo. O tempo está nas mãos do Senhor. O tempo está determinado pelo Senhor. Não está atrasado, ele não retarda a sua promessa. Pelo contrário, Deus está demonstrando a sua longanimidade. Deus está demonstrando a sua graça, da sua bondade. Isso não ter acontecido ainda. E ele diz naquele versículo muito conhecido, onde as pessoas falam: Deus não quer que ninguém se perca. Então, a ideia do universalismo, um dia todos serão salvos, essa ideia não é bíblica, né? Aqueles que estavam sendo enganados, Pedro faz essa advertência para que esses se arrependam e voltem para o caminho da verdade. Não é à toa que ele está tratando aqui com convosco, ou seja, quem era esse convosco? Os amados. Mas agora, Pedro vai tratar da volta de Cristo. A questão, queridos, que quando Pedro vai trazer esse contexto da volta de Cristo, eu fiquei preso nesse texto, porque Pedro, ele não se atém aos detalhes dos momentos em que a volta de Cristo se dará. Ele trata do assunto que isso vai acontecer, visto que ele inicia dizendo, né, sobre a palavra de Deus, que nós precisamos estar atentos a essa palavra que nos é ensinada. Ele atém que, assim, isso vai acontecer. Ele dá o final, né, vamos dizer assim, o final da história, que vai ser a destruição desse mundo e novos céus e nova terra. Entre esse intervalo de acontecimentos, há outros acontecimentos. Mas Pedro não se detém nesses acontecimentos. Não é à toa que Mateus 24, que foi lido aqui no início do nosso culto, vai relatar um pouco mais desses momentos. 1 Tessalonicenses também, nós vamos para esse texto daqui a pouco, vai dar outros acontecimentos antes da segunda vinda de Jesus. E por que eu digo que eu fiquei preso nesse texto? Porque Pedro foca uma coisa extraordinária para mim e para você, queridos. Como nós estamos vivendo com essa esperança da volta de Jesus? É isso que Pedro foca nesses 3 versículos. Esses 4 versículos, 10, 11, e 12 e o 13. Ele fala como vocês estão vivendo. E essa pergunta eu faço aos irmãos aqui. Qual foi a última vez que você orou desejando o retorno de Jesus? Que ele estabeleça o reino dele de justiça. Qual foi a última vez que você pensou que nós estamos caminhando para que esse retorno de Jesus aconteça?
como um ladrão. Pode acontecer hoje. Você já pensou sobre isso? Agora faça uma avaliação. Por que você não pensou sobre isso? Ou desconhecimento, né? De que isso é iminente, ou seja, iminente, isso pode acontecer a qualquer momento. Ou porque nós criamos tantas raízes nesse mundo que essa ideia de Jesus voltar fica tão distante. Não, pastor, eu gostaria que Jesus voltasse, mas eu tenho que resolver umas coisas ainda aqui. Depois que eu resolver isso, Jesus está liberado para voltar. Não, pastor, eu queria que Jesus voltasse, mas acontece o seguinte: eu preciso ainda realizar esse tal sonho, tal sonho. Como está para você a ideia da oração do Pai Nosso de falar, Senhor, venha o teu reino? Que o nome do Senhor Jesus seja reconhecido. Quando foi a última vez que você pensou, Senhor, estabeleça nesse seu reino de justiça, diante desse mundo tão injusto? Esse mundo que carece da glória do Senhor, Senhor, venha. Maranata, né? Ora, vem, Senhor Jesus. Qual foi a última vez que você orou sobre isso? Você tem o costume de desejar o retorno de Jesus? O outro vai falar sobre isso. Você tem um desejo para que Jesus estabeleça o reino dele, reúna os seus salvos e volte hoje. Quando eu falei hoje, talvez no seu coração você falou, não, pastor, peraí. Tem umas coisas ainda aqui, né? Hoje não seria um bom dia para Jesus voltar. Queridos, muitas vezes nós desvencilhamos esse pensamento de que Jesus voltará. Talvez passa para nós como algo que a Bíblia diz, né? Nós sabemos que é verdade, mas não há em nós a expectativa. Essa é a palavra. Essa é a palavra. A expectativa dessa vinda. A ideia de expectativa é a ideia não somente de alguém que sabe que isso vai acontecer, mas alguém espera isso acontecer. E no texto aqui, Pedro afirma alguém que espera isso ansiosamente. Eu espero isso, Senhor. O que te prende nessa terra, irmãos? Para pensar. O que te prende nessa terra? Agora uma pergunta que você vai precisar refletir muito. O que é mais importante para você? A volta de Jesus é importante para você? E quando a gente deseja a volta de Jesus, não é simplesmente porque os nossos problemas acabaram, né? Ah, eu volto porque eu estou cheio de problema, então quando Jesus voltar, acaba meu problema. Então, quando no seu coração fala assim, Senhor, eu anseio ver o meu mestre. Eu sei estar reunido com a igreja dele, toda a igreja dele, adorando ao meu Senhor. Se isso vai acontecer iminentemente, por que não há um desejo no meu coração sobre isso? Por quê, irmãos? Por quê? Será que seus pés estão tão afundados e fincados na terra desse mundo que você não consegue pensar sobre isso? Eu quero encorajar você a não só pensar sobre a volta de Jesus, mas a desejar a volta de Jesus a partir de hoje. Essa era a exortação que Pedro estava fazendo àqueles irmãos. Irmãos, havia um ponto de vista judaico de que esse mundo ele só pode ser mudado segundo a intervenção de Deus. Isso era uma interpretação judaica do mundo. E ela é verdadeira, né? Esse mundo só muda com uma intervenção de Deus. Mas segundo esse pensamento, há alguns textos do Antigo Testamento que eu quero ler para os irmãos. E eu não vou pedir para os irmãos que vá nesse endereço, mas se você quiser anotar, eu vou te dar a referência e vou ler para você esses versículos. Como era o pensamento judaico dessa esperança do restabelecimento do reino de Deus? Em Isaías capítulo 13, versículo 9, nos diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isaías. Joel, capítulo 2, versículo 1 e 2. O dia do Senhor vem, já está próximo, dia da escuridade e densas trevas,
dias de nuvens e negridão. Isso é o profeta Joel. O profeta Sofonias, ele diz assim: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Mais um texto de Joel, capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O último texto de Isaías, capítulo 13, versículo 10 a 13. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Esse era o pensamento dos profetas, isso era o que era pregado para Israel. Haverá um dia de julgamento. Haverá um dia onde todas essas obras serão destruídas, julgadas. Os elementos celestiais, eles serão destruídos. Isso vai acontecer. Essa volta majestosa, vindo com poder e glória, é isso que nos diz Mateus capítulo 24, é o que Pedro está dizendo aos irmãos. De novo, Pedro não está dando detalhe das coisas que acontecerão, né? Entre hoje e o que vai acontecer na volta gloriosa de Jesus e novos céus e nova terra. Mas ele dá para aquelas pessoas que estavam trazendo, aqueles falsos mestres que estavam ensinando aquela falsa doutrina, isso vai acontecer. E quando acontecer, vão ser essas profecias que estão relatadas a nós no Antigo Testamento, que Isaías, Sofonias, que Joel pregaram. Isso vai acontecer no futuro e vai ser dessa forma. Então, essa expectativa dessa vida mundana que vocês estão tendo, isso, falsos mestres, levando pessoas àquela vida de pecado, isso vai ser julgado um dia. Irmãos, esse mundo será julgado um dia. Parece aos seus olhos que as coisas estão indo e o Senhor esqueceu. Tenho certeza que você não pensa assim. Espera no Senhor que você não pensa assim, que Deus não esquece. Um dia vai ser julgado. Não adianta, esse mundo, ele está destinado à destruição. Novos céus e nova terra vai ser a habitação dos salvos, dos que foram convertidos pelo sangue precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Então é isso que os crentes maduros que vivem a fé sabem. Esse é o destino. Então os impuros parece que hoje, os desobedientes parece que hoje não são julgados. Eles vão fazendo, eles vão cada vez mais, e os irmãos percebem as coisas piorando. O índice de agressividade, de promiscuidade, de desonestidade, ele só aumenta. Só aumenta. Essa ideia de o mundo perfeito, somente novos céus e nova terra, irmão, onde o pecado será tirado, onde nós estaremos lá adorando o nosso Senhor. É isso que Pedro está deixando, essa esperança que ele está dando para aqueles irmãos. Por isso que ele inicia o capítulo 3, dizendo para os irmãos como eles deveriam ser despertados à palavra do Senhor, a essa verdade. Como eles deveriam crer na veracidade da palavra do Senhor, do que já aconteceu. Como eles deveriam esperar no tempo de Deus. Agora, uma coisa é certa, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E ele passa a dizer aos irmãos no versículo 10: virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Queridos, veja a linguagem futura que Pedro está trazendo aos irmãos. Isso vai acontecer. Isso virá. Né? Os céus passarão. Né? Os elementos se desfarão. As obras serão destruídas. Então, esses feitos do mundo passará. Quando isso vai acontecer? No dia do Senhor. E como esse dia acontecerá? Como ele virá? Quando ele virá como um ladrão da noite? Ou seja, inesperadamente. Imagine um ladrão saindo para roubar. Né? A primeira coisa que ele faz é ele chega de maneira inesperada. Inesperada. Você não está pensando nisso. Então, vem.
o ladrão e efetua ali as suas obras. Agora, tanto o Senhor Jesus em Mateus 24, quanto Pedro aqui, e Paulo em um outro texto que nós vamos ver em Tessalonicenses, eles usam essa expressão do dia do Senhor aliado como um ladrão. Chega iminentemente. Por isso que a minha pergunta no início da mensagem é: quanto você tem esperado, desejado ansiosamente a volta do Senhor, que pode acontecer hoje? Que pode acontecer hoje. Então são coisas que você começa a pensar, você começa a refletir e fala assim: ainda que eu entenda que eu preciso ser um cidadão que glorifica o Senhor, ser um homem que é cristão que cuida da minha família, ser uma mulher que está servindo o seu lar, ser um filho que honra o seu pai e sua mãe, ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, um cidadão de Deus. Eu sei que esse mundo ele vai passar. Isso vai acabar, queridos. Isso vai acabar. Vai ser destruído. É isso que Pedro está dizendo aos irmãos: olha, os céus passarão. Essa ideia de estrepitoso estrondo é tão interessante que essa palavra ela pode, ela pode se referir ao rugido de fogo. Sabe assim? Uma coisa meio. Mas ao mesmo tempo um barulho de uma flecha. É tão difícil porque os tradutores não conseguiram definir o que seria esse barulho. Mas uma coisa é certa: intenso. Seria um estrondo. Será um estrondo. Isso vai acontecer. Então, as obras que existem nessa terra, os feitos dessa terra, os feitos estabelecidos nessa terra, as obras que se fizeram, elas acabarão. É interessante que nós nos encantamos com muitas coisas que são criadas e devem nos encantar mesmo. Eu vou ser bem sincero para você hoje. Hoje eu fico impressionado ainda com o telefone. Ô, pastor, você está antigo, hein, pastor? Você está antigo. Nós uma semana já saiu notícia de carro voador. Você está impressionado com o telefone? Mas, gente, pensa comigo. Eu estou falando com alguém que está no outro lado do oceano. E eu falo como se a pessoa estivesse ali. Eu estou falando da ligação, hein? Estou falando de chamar de vídeo. Eu fico impressionado com isso, fico mesmo. Eu falo assim: nossa, eu estou falando com alguém de lá, do outro lado. Ou seja, se eu ligar para alguém que está no outro bairro, eu consigo falar com a pessoa. Como isso? Como essas ondas, essas coisas? Vai falar que não é um feito joia, sim ou não? Oh, isso é joia. É muito legal. Não sei se os irmãos viram a notícia, né? Na nossa cidade aqui do carro voador. E parece que já houve investimento. Para 2027 já vai ter carro voador. Nós vamos vir para a igreja de carro voador. Olha que beleza. Interessante, né, queridos? Mas você vê, é legal, não é? Eu lembro daquele desenho lá do Jackson, né? Ah, já pensaram também do Jackson também, né? Que olha, carro voador. Olha só, queridos, que coisa interessante. A internet, você clica ali quando você usa de maneira sábia. Gente, abre uma biblioteca gigante. Fala quantos livros eu posso ler, quantas coisas eu posso aprender, quantas imagens eu posso ver. Tem um programa, né? TV fechada que mostra as viagens, né? Literalmente mostrando o mundo visto de cima. E aí você não dá para você ir naqueles lugares, mas você consegue ver aquelas imagens do local. Você fala: olha, gente, não é joia? Isso é muito legal. Esses feitos são maravilhosos. Muitos deles são maus, o homem usa para o mal? Sim. Mas muitos deles nos beneficiam. Não é verdade? A internet é ruim, sim ou não? Depende de quem está clicando. Né? Depende de quem está clicando. Do coração daquele que está pesquisando, mas não é ruim. A televisão é um mal, até um tempo atrás, a televisão é uma coisa do diabo, essas coisas, né? Só falava essas coisas. A televisão é mal, depende do que você assiste. Então você vai retendo o que é bom. Ou seja, são feitos que aconteceram nesse mundo. Você fala: que joia! O avião, irmãos. Você entra naquele negócio e para pensar: o avião não bate asa. Inclusive, ninguém quer entrar no avião quando ele bate asa, né? Ninguém quer, né? Tem que ficar estabilizado ali, tem que ficar estabilizado que está certo. São feitos, mas isso tudo vai acabar, irmãos. É joia, mas vai acabar. Isso vai ter um tempo. Quando a gente olha para esse mundo, queridos, cada paisagem linda. Você fala, cada vista que você tem das regiões,
seja montanhosa, seja no litoral, sejam plantações. Você começa a olhar e fala assim, que mundo, que coisa linda. E olha que tem pecado ainda. Agora imagina, queridos, novos céus e nova terra, sem pecado. Eu creio que uma das coisas mais difíceis da gente explicar é o céu. Porque, para pensar, um lugar sem pecado. Já começa daí. Tudo que nós vivemos é permeado do pecado. Agora, imagina um lugar sem pecado. Pastor, não consigo imaginar. Pois é, eu também tenho muita dificuldade. A beleza que é, a perfeição que é. Imagina isso, queridos. Mas nesse mundo isso tudo vai acabar. E Pedro diz, eles perecerão. Os corpos celestes serão queimados. Jesus diz em Mateus 24, versículo 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O Senhor Jesus falou sobre isso em Mateus 24. Ele fala que isso acontecerá após a tribulação. Veja que Pedro não traz esses detalhes do acontecido anterior, mas ele fala do que vai acontecer no final. Então o Senhor Jesus afirma isso em Mateus capítulo 24. Mas eu queria que você fosse para uma carta de Paulo, que é o outro apóstolo que também fala sobre isso. Então Jesus afirma do seu retorno e como será desses feitos, desses elementos que se desfarão. Mas Paulo começa a falar mais sobre alguns detalhes. Ele fala isso para a igreja de Tessalônica. Peço aos irmãos que abram 1 Tessalonicenses. Lá no capítulo 4. Volta algumas páginas da sua Bíblia. Eu quero ler algum texto. Peço que você preste bem atenção que aqui Paulo também vai falar sobre esse dia. E ele também vai falar sobre a expressão do dia do Senhor, que vem como um ladrão de noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Veja só, queridos. Paulo começa a instruir a igreja de Tessalônica. Igreja essa que estava progredindo na fé, igreja que tinha amor fraternal, igreja que estava vivendo amor abnegado, uma igreja que estava caminhando firme no Senhor. Ele vai falar sobre a escatologia. Escatologia é a doutrina dos últimos dias. Eu quero fazer um parênteses importante. Irmãos, escatologia é uma bênção para nós estudarmos e aprendermos. Uma única questão. Cuidado como você pensa na doutrina dos últimos dias. Que pode se tornar para você somente uma curiosidade. Pastor, eu quero saber. Né? Mas é interessante que a escatologia deve nos levar à santidade. Inclusive é um título, pastor Edson, do livro do pastor Edson Naves sobre escatologia. Ele fala, escatologia e a vida de santidade. Que entender o futuro, e é isso que Pedro vai dizer, logo mais, é como nós vamos viver o presente. Então Paulo vai dizer aos irmãos de Tessalônica, irmãos, capítulo 4, versículo 13, preste atenção. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, a palavra dormir aqui, Paulo está trazendo para ser uma palavra um pouco mais leve para dizer os irmãos que morreram, tá? Não que os irmãos estão dormindo. A doutrina não é verdadeira, né? Está falando os que dormem e os que morreram. Preste atenção. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Nós não queremos, porém, irmãos, que sejais vocês, irmãos de Tessalônica, sejam ignorantes com respeito aos que morreram, para vocês não se entristecerem, como aqueles que não têm esperança. Aqueles que não têm esperança, eles se entristecem mesmo, porque eles não têm esperança. Agora, vocês não, irmãos de Tessalônica. Vocês não podem ser ignorantes quanto a essa verdade. Preste atenção. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos
para sempre com o Senhor. Então, Paulo está dizendo com relação à ressurreição, o encontro com Cristo é um outro momento. Veja só, lembra que eu disse que Pedro não traz esses detalhes para nós. Paulo vai trazendo isso. Não é à toa que Pedro depois diz, né? Paulo escreve coisas difíceis de entender acerca dessas coisas dos últimos dias. Mas tudo bem. Vamos lá, queridos. Paulo vai dizer aos irmãos de Tessalônica: olha, não sejam ignorantes quanto os que dormem. Eles serão ressuscitados, porque Cristo ressuscitou. Tenham certeza disso. E ele diz no versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, os irmãos que estavam tristes por aqueles irmãos que morreram, mas agora como é que foi? Eles morreram. E agora? E a esperança deles? Paulo fala: não seja ignorante quanto a isso. Assim como Cristo ressuscitou, eles serão ressuscitados. Nós os vivos não precederemos. Então, assim, nós vamos todos nós vamos encontrar o Senhor Jesus nesse momento. Não sejam ignorantes quanto a essa verdade. Então, console os irmãos quanto a isso. Então, se tem irmãos tristes por aqueles irmãos que morreram, fiquem tranquilos. Um dia todos nós estaremos na presença do Senhor. Seremos ressuscitados porque Jesus morreu e ressuscitou. Ele é a primícia. Ok, irmãos? Os irmãos entenderam. Talvez alguns não entenderam. Porque 2 Tessalonicenses tem algo muito importante que a gente vai ver daqui a pouco. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, preste atenção, lembra-se lá dos falsos mestres, que está falando que estava demorando, e Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia? Pois é, vamos lá. Paulo está dizendo aqui, para os irmãos de Tessalônica: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, o dia do Senhor vai vir iminentemente. A mesma linguagem que Pedro está dizendo. Sem esperar. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, e há que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ou seja, o dia do Senhor, que é um outro momento, lembra que, irmãos, preste atenção, hein? Preste atenção. Então veja que eles não podiam ser ignorantes quanto àqueles que tinham morrido. Isso era um assunto. Paulo diz, eles vão ser ressuscitados porque Cristo morreu e ressuscitou. Console as pessoas com relação a isso. Agora, no dia do Senhor, ele vai vir como ladrão de noite. Isso vai acontecer, né? Vai ser repentino esse dia do Senhor, ele passa a dizer. Mas, olha o mas, vós, irmãos, não estáis em trevas. Queridos, prestem atenção. Pedro estava dizendo lá, para os injustos está destinada a destruição. Foi o que foi lido em 2 Pedro capítulo 3. Mas vós não estáis em trevas. Opa! Mas vós quem? Vós os irmãos de Tessalônica. Para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, aqueles que não são da noite, já tenham certeza de que esse dia do Senhor vai ser um dia de condenação para aqueles que não são da luz e são das trevas. Então, nós, os que ficamos, os que fomos salvos, está destinado a nós, novo céu, nova terra, como nós devemos ficar? Ficamos tranquilos então. Jesus vai voltar? Não, nós vamos ficar vigiando, com sobriedade, com sabedoria. Continua o texto. Ora, os que dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, diferente daqueles que se embriagam, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha isso, irmãos. Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, quer em união com Ele, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja,
Quer nós estejamos vigiando, quer nós temos dormido, quer nós estamos desfrutando dessa união com Cristo, irmãos, saibam, nós não fomos destinados para a ira. Para nós está destinado novo céu e nova terra. Olha isso. Agora, para os impuros, o dia de destruição. É isso que Pedro está dizendo, e eu estou trazendo para os irmãos o que Paulo está falando para a igreja de Tessalônica. Então, essa cronologia dos acontecimentos, Paulo vai dando mais detalhes do que vai acontecer antes desse dia do Senhor. Mas, da mesma forma, assim como Jesus diz, é o que vai acontecer com esse mundo, assim como Pedro está dizendo, é o que Paulo está dizendo para os irmãos. Ou seja, uma só palavra. Então, irmãos, os irmãos de Tessalônica recebem essa informação. Vira uma página da sua Bíblia e vai para a 2 Tessalonicenses. Paulo instrui os irmãos a vigiarem, a serem sóbrios. Mas no capítulo 2 de Tessalonicenses, percebemos na igreja de Tessalônica um problema. Provavelmente, 2 Tessalonicenses aconteceu meses de escrita pós 1 Tessalonicenses. Cerca de 6 meses. Capítulo 2, versículo 1. Preste atenção. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Resumindo aqui, irmãos. Irmãos, não é o tempo ainda. Não é o tempo ainda. Porque alguns irmãos de Tessalônica estavam achando que o tempo já era chegado. Paulo diz, não é o tempo ainda. Vai acontecer a apostasia. Mas um outro momento que Pedro não fala. Antes da volta gloriosa do Senhor Jesus. Olha isso, irmãos. Então, Paulo está dizendo, olha, isso vai acontecer. Os irmãos que estão chorando por aqueles que já morreram, fiquem tranquilos, eles serão ressuscitados, nós encontraremos com o Senhor nas nuvens. Isso é certeza. Então, vai vir sim o dia do Senhor, o dia de julgamento, mas vocês não foram destinados para o julgamento. Vocês não são das trevas, vocês são da luz. Para nós, não está destinado esse julgamento. Por quê? Para nós está destinado novos céus e nova terra. Então, vocês consolem e edificam os irmãos com relação a isso. Aí, a igreja de Tessalônica começa a ter uma prática. Preste atenção, queridos. Vira a página da sua Bíblia, capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Olha o que Paulo passa a falar aos irmãos. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição dos que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que nos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre nós. Paulo está trazendo um ensino. Veja só, segunda carta de Tessalonicenses, provavelmente escrita 6 meses depois da primeira carta de Tessalonicenses. Primeira carta de Tessalonicenses é com relação ao dia do Senhor, com relação àqueles que dormem, com relação ao que nós não estamos destinados a ir. Ou seja, a primeira carta aos Tessalonicenses, Pedro está dizendo aos irmãos, Jesus vai voltar. A segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo está dizendo, irmãos, não é o tempo ainda. Alguns estão achando que é o tempo, mas vai vir a apostasia. Então tem algo que vai acontecer antes desse retorno do Senhor Jesus. Não é o tempo agora. Aí ele fala, nós não andamos desordenadamente diante de vocês. Por que ele traz essa afirmação? Vamos continuar lendo. Nem jamais comemos o pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fatiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas porque temos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Ou seja, Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica. Era correto Paulo receber da igreja de Tessalônica? Corretíssimo. Aliás, era o certo, era o que a igreja deveria fazer. Mas para não ser pesado a igreja, naquele momento a igreja não poderia ter essa disponibilidade, ou seja, Paulo trabalhava. E ele não comia o pão da preguiça ali. Ele trabalhava, ele não era preguiçoso. Ele não estava vivendo, sendo pesado aos irmãos. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia.
A elas, porém, determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam do seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Qual é o pensamento da igreja tessalônica? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, o que eu vou fazer? Vou visitar os irmãos, né? Aí chego lá, na casa do irmão, na casa do outro irmão, para que trabalhar? Jesus vai voltar? Paulo fala, opa, ele começa dizendo no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, eu disse aos irmãos, não é o tempo agora. Nós não andamos desordenadamente. Se tem irmão andando dessa forma, está andando de maneira errada. Mesmo porque na primeira carta, Paulo diz para vigiarmos. E quem fala tanto de vigiar e orar? O Senhor Jesus. Ou seja, não o entendimento de que Jesus vai voltar não faz com que as nossas obras nessa terra não sejam feitas. Não, o Senhor Jesus vai voltar. Então não precisa evangelizar. Jesus está prestes a voltar? Não, pelo contrário, você deve fazer, porque você está vigiando e está orando. Está buscando ao Senhor. Ou seja, você vai fazer, você vai continuar trabalhando, você vai continuar cuidando da sua família, você vai continuar estudando, você vai continuar abençoando esse mundo, só que sabendo que o Senhor Jesus vai voltar. Então, essa ideia de viver desordenadamente não é correta. Paulo confronta os irmãos de Tessalônica. Agora, uma coisa é certa, o Senhor Jesus vai voltar. Volto para 2 Pedro, capítulo 3, irmãos, por favor. Diante disso, a mesma linguagem de Paulo de dia do Senhor, de que isso vai acontecer, a mesma linguagem de Pedro é aplicada aqui aos irmãos, escrito por Pedro. Agora, Pedro diz uma coisa, versículo 11. Irmãos, preste atenção no versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas. Olha só, presta atenção. O que Pedro está dizendo? Irmãos, visto que é certeza de que os céus passarão, de que os elementos serão abrasados, de que as obras serão atingidas, serão destruídas, isso vai acabar. Visto isso acontecer, como nós devemos viver? Se nós pegarmos o exemplo de Tessalônica, eu não quero trabalhar mais não. Jesus vai voltar? Para que eu estou aqui trabalhando, construindo, edificando, plantando, aprendendo? Jesus vai voltar mesmo? Não. Não. Trabalhe, coma o teu pão, do suor do teu trabalho. Não é para ser preguiçoso, é para trabalhar, não é para ser pesado aos irmãos, é para viver a fé, é para viver em santidade, é para vigiar, é para ficar atento, é para consolar uns aos outros, ou seja, é para trabalhar. É para trabalhar. Pedro está dizendo, essas coisas vão acontecer. Visto que essas coisas vão ser assim, como nós devemos viver? Versículo 11 diz, devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Sabe essa ideia de escatologia que eu disse aos irmãos de uma vida de santidade? Você sabe o que vai acontecer no futuro? Ainda que no seu coração tenha essa expectativa do Senhor Jesus voltar, você vai viver hoje no santo procedimento. E essa palavra procedimento parece umas 7 vezes, 2 vezes em 2 Pedro e 5 vezes em 1 Pedro. Pedro usava muito essa palavra essa palavra procedimento. O que era procedimento? É conduta. Irmãos, o seu testemunho, a sua vida, hoje. Você está vivendo em santo procedimento? Que se é certo que o Senhor Jesus vai julgar as obras desse mundo, que isso tudo vai ser destruído, e está destinado a nós, novo céu e nova terra, eu não vou usar o exemplo de Tessalônica, de viver desordenadamente, não vou usar esse exemplo, mas eu vou viver como? Em santo proceder. Eu vou fazer as coisas que agradam ao Senhor. A minha conduta, a minha vida vai ser uma vida santa. Ele usa duas formas das quais nós devemos viver. É um santo procedimento e piedade. Vida com Deus. Só espera o Senhor Jesus voltar quem está perto de Deus. Só espera o Senhor Jesus voltar quem está perto de Deus, queridos. Quem está sensível às coisas de Deus. Quem deseja realmente esse reino ser estabelecido. Lembra que eu disse a você? Estudo da escatologia é abençoador? Ele só pode ser perigoso se tornar para você somente curiosidade. Ele é abençoador quando você entende. O Senhor Jesus vai voltar. Nós vamos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Vai haver o período da tribulação, da grande tribulação, das bodas do Cordeiro, todos esses momentos.
da escatologia. Mas o que isso deve me levar? A ser curioso ao próximo evento ou uma vida de santidade hoje? Hoje. É tão interessante que às vezes nós ficamos tão curiosos de algumas coisas, nós sabemos tanto de teologia que parece que isso se desvencilha do nosso proceder. Irmãos, vamos fazer a matemática? Vamos fazer a matemática? 2, 2 são 4? Vamos fazer a matemática? Alguém que conhece mais a Deus, ele tem que ter uma vida mais piedosa, sim ou não? Um novo convertido, ele tem 1 mês de convertido. Ele está aprendendo sobre a ceia do Senhor, ele está aprendendo sobre comunhão, sobre procedimento, né? É entendido que algumas práticas dele precisam ser ajustadas. Estou falando que quem não é novo convertido não tem práticas a ser ajustadas. Estou querendo dar o exemplo do novo convertido. Mas ele é novo convertido. Dali 1 ano, essa pessoa já aprendeu muitas coisas. Por quê? Ela frequentou a escola bíblica dominical. Ela foi no culto de oração. Ela foi na reunião dos homens e das mulheres. Ela está lendo a palavra dela. Ela está orando. Espera-se que 1 ano depois de convertida, essa pessoa esteja mais madura, sim ou não? Sendo essa pessoa mais madura, é esperado que essa pessoa tenha uma vida de piedade com o Senhor, sim ou não? Por que isso não acontece? Muitas vezes. Pensando na matemática, 2 2 são 4. Ah, pastor, mas não é. É que eu não tenho o dom para ser pastor. Ah, eu não tenho dom para ser professor. Não, é a palavra, às vezes eu não entendo, pastor. Então, para mim, não estou destinado assim, a conhecer muito da palavra. Quem falou isso? Quem falou isso? Somos salvos? Nós precisamos conhecer acerca da nossa fé. Só que esse conhecimento ele não pode somente tomar a nossa mente. Ele tem que permear o nosso coração. Penso eu que você, com anos de convertido, você já está lutando. Por exemplo, Deus converteu o teu coração e você tinha um pecado da mentira. Você era contumaz em mentir. Pessoas falavam com você algo e você mentia. Era comum você contar mentiras. Aí Deus converteu o teu coração. Você entendeu que a mentira é um pecado. Acontece que a mentira para você é um pecado que você vai lutar durante anos. Porque ainda que Deus tenha te limpado, o desejo do seu coração é minta, 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 minta. Ah, mas agora você é crente. Não, então não minta, você omita. Né? É mais bonito. Né? Omita, então. Não fala a verdade. Mas você está no ambiente de verdade. Não, mas eu quero falar mentira. Peraí. O mal que eu não quero fazer, esse às vezes eu passo a fazer. O que Paulo disse é essa luta. Então, peraí, eu tenho que abandonar a mentira. Como dizem Efésios. Eu tenho que falar a verdade. Ou seja, isso não pode ser comum para mim. Eu era conhecido pela mentira. Hoje não, Deus converteu meu coração. Eu sou uma outra pessoa. Ou seja, você vai falando, peraí. Em João capítulo 8, desculpa, a mentira é o diabo. Então, eu não posso seguir na mentira. Estou dando só o exemplo do pecado da mentira, tá, irmãos? Eu não posso seguir na mentira. Eu quero seguir a Cristo, eu quero seguir a verdade. Então, como um cristão já está lutando desde o início da sua conversão, lutando contra a mentira, lutando contra a mentira. À medida que os anos se passam, espera-se que esse cristão, mais perto do Senhor, vai se afastar da mentira. Sim ou não? Sim ou não? Sim! Isso é o esperado. Vida de santidade. É o que Pedro está dizendo. Irmãos, nós sabemos o que vai acontecer no futuro. Só que hoje, vocês estão no santo procedimento. É o que Paulo diz aos irmãos de Tessalônica. Vocês precisam vigiar e consolar os irmãos com essa verdade. É o que Jesus diz. Vigiai e orai. Então, sabendo o que vai acontecer no futuro, deve levar nós a hoje uma vida de santidade. Agora a pergunta que eu te faço: como está o seu proceder? Como está a sua caminhada cristã? Irmão, já está na hora de você amadurecer. Já está na hora de você saber que, quando você lê a Bíblia, muitas questões, isso como você, porque nós somos nós somos um só corpo, e eu tenho as dificuldades de entender alguns textos, eu sei disso. Isso me faz desistir deles? Não.
Isso me faz pedir misericórdia do Senhor e me ajudar a entender, a compreender, porque se esse texto, se a palavra fala acerca do meu Deus, eu preciso aprender. Eu preciso aprender, eu preciso conhecer. Já passou o tempo de você achar que, não, pastor, eu sou assim mesmo. Pastor, eu já estou ficando velho. Pastor. Não, irmãos. É agora. É o santo proceder. Pastor, eu vou sair daqui sabendo que o Senhor Jesus voltará e julgará essa terra será destruída e a nós, os salvos, será destinado novo céu e nova terra. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Fico feliz por essa certeza no teu coração. Louva a Deus por ter sido instrumento na sua vida por esclarecer a palavra. Joia, como você vai fazer isso para viver no dia a dia? Como vai ser a sua segunda-feira? Como vai ser você no seu trabalho? Sabendo que esse mundo vai ser destruído, sabendo que você está destinado no novo céu e nova terra, como você vai viver? Você vai ser um profissional mesmo que você foi do que antes de conhecer essa verdade? O que está mudando no seu proceder? O que está mudando no seu dia a dia? Queridos, e é tão maravilhoso que Pedro, no versículo 12, diz algo do qual nós devemos ser. É tão interessante. Deixa eu te dizer algo, queridos. Às vezes nós nos preocupamos muito em fazer. É bom fazer? Claro que sim. Claro que é bom fazer. Meu desejo é que todos os irmãos da nossa igreja estejam servindo. Seja no dia do nosso culto, seja nos bastidores com outras coisas, sejam diversos serviços que nós temos para fazer. Sejam ministérios que vão ser iniciados na nossa igreja, sejam em missões, sejam em ministrações, ou seja, meu desejo é que você sirva. Meu desejo é que você sirva. Mas não esqueça que o serviço está ligado, primeiro, na mudança de quem você é. Na mudança de quem você é. Você precisa ser um cristão. Não fazer. Não, porque nós não cremos na salvação pelas obras. Nós não cremos que nós fazemos para ser cristão. Nós cremos que nós fazemos porque somos cristãos. Então, Pedro vai trazer para os irmãos, olha, devem, nós vivemos com santo procedimento e uma vida com Deus. É a ideia de piedade. Lembra da verdadeira adoração? Lembra de ter uma vida de relacionamento com Deus? Olha o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. De novo, Pedro agora vai fechando o pensamento do que vai acontecer com essa terra. Então, essa terra ela será desfeita, os elementos serão abrasados e se derreterão. O próprio Jesus falou em Mateus 24, né? Que o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento. Ele está dizendo sobre isso. Enquanto isso não acontece, vocês vão viver em santo procedimento, em vida com Deus e esperando. Preste atenção. E apressando. Pastor, então quer dizer o seguinte: Deus tem o tempo dele. E eu vou apressando essa volta do Senhor Jesus. Calma aí. Fica calmo, que já gostou do poder, hein? O poder já está na sua mão. Não está não, queridos. Essa ideia de apressar, sabe o que é? A tradução dessa palavra? Desejar ardentemente. Desejar ardentemente esse dia do Senhor. Queridos, sabe essa ideia de esperar? É a ideia da expectativa. Lembra que eu iniciei a mensagem dizendo para você, eu vivo, pastor, pensando na volta do Senhor Jesus? Pensando na vinda dele com poder e glória, no estabelecimento do reino dele em justiça. Lembra-se da curiosidade dos discípulos quando Jesus ascendeu aos céus, falou assim, olha, vai ser esse o momento que vai restaurar o reino de Israel. Não compete a vós saber tempos ou épocas. Isso está no controle de Deus. Então, se isso vai acontecer, está no tempo de Deus. Eu vivo hoje nessa expectativa, nesse desejo ardente de que esse dia aconteça. É isso que Pedro está dizendo. Então, esse santo proceder, essa vida de piedade, essa expectativa na vinda do Senhor deve habitar o nosso coração, sabendo do que vai acontecer no futuro. Veja, irmãos, como eu disse a você, Pedro não vai dando os detalhes do que vai acontecer antes da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Ele vai dando o final. Mas, ao mesmo tempo, nesse final, ele diz que até que isso aconteça,
é vida de santidade, é vida com Deus, é vida de oração, é comunhão com a igreja, é você santificando a sua vida, tirando o pecado, aprendendo princípios, vivendo para Deus, evangelizando, glorificando ao Senhor, pregando a verdade do Evangelho, dia a dia vivendo, lutando contra os seus pecados. Porque esse santo proceder, essa vida de piedade, me leva a entender que o meu Senhor Jesus vai voltar. Eu desejo que isso aconteça hoje. Eu desejo que isso aconteça hoje. Mas, pastor, tem tantas pessoas que eu gostaria que sejam alcançadas pelo Evangelho. Pois é, queridos. É o que Pedro diz, da longanimidade do Senhor. O Senhor está sendo misericordioso. Quando você encontra alguém, de novo, queridos, essa ênfase no evangelismo. Quando você encontra alguém, a questão não é simplesmente a pessoa fazer parte da sua igreja. A pessoa carece a questão é que essa pessoa carece da glória de Deus. Essa pessoa carece de ser alcançada pela verdade do Evangelho, porque a essa pessoa está destinada a destruição. Coisa que não aconteceu com você. Isso é misericórdia de Deus. Então, irmãos, nesse santo proceder nós vamos vivendo até que esse escatos, né? A última coisa, eu estudo as últimas coisas, a escatologia, até que isso aconteça, até que isso vai acontecer lá. Quando nós estudarmos em breve, espero no Senhor estudarmos escatologia, não é despertar a nossa curiosidade do que vai acontecer no futuro, mas é dar esperança, da certeza do que vai acontecer, eu vou viver no meu presente para a honra e glória do Senhor. É assim que precisamos viver, irmãos. Para terminar, nós porém, nós quem? Nós os amados. Nós, os amados que somos despertados e precisamos ser despertados pela palavra. Nós, os amados que cremos na veracidade da verdade de Deus. Nós, os amados que entendemos e esperamos no tempo do Senhor. Nós, os amados que temos a expectativa da vinda do Senhor. Nós, porém, segundo a sua promessa, segundo o que ele diz, segundo o que ele estabeleceu, esperamos o que, irmãos? Novos céus e nova terra, nos quais a justiça faz morada, nos quais a justiça impera. Nós esperamos, irmãos. Meu desejo é você sair do nosso culto, iniciando essa nossa semana, glorificando ao Senhor, falando: Senhor, eu tenho esperança, porque novos céus e nova terra. Imagina um céu, uma terra sem pecado. Imagina a presença do Senhor Jesus. Queridos, o sol não vai ser destruído. Ih, pastor, não vamos ver na escuridão? Não, queridos. Sabe o que vai ter no céu e na terra? A glória do Senhor vai brilhar. Ah, meu Deus! Irmãos, pensa nisso. Pensa nisso, que está prendendo seus pés nessa terra, meus irmãos. Você deseja a vinda do Senhor? Pastor, eu tenho meus planos. Amém. Faça seus planos. Faça seus planos para 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Faça seus planos para 50 anos. Faça. Coloca no papel, coloca na planilha. Não tem problema nenhum. É um benção. Deus tem sonhar. Por isso que eu creio que Deus não sonha. Deus não tem sonho. Deus tem vontade. Nós temos sonhos. Nós temos sonhos. Nós queremos alcançar coisas. Amém. Mas nesses seus sonhos, coloca lá, não no rodapé, coloca no cabeçalho. Eu espero a vinda do meu Senhor. E faça seus planos. Se o Senhor Jesus não voltar, eu desejo fazer isso, 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 isso. E volte a olhar o que você colocou no cabeçalho. Se o Senhor Jesus não voltar, eu desejo fazer isso, isso, isso. Porque Ele pode voltar como ladrão da noite, queridos. A igreja do Senhor vai habitar com Ele nesse novo céu, nova terra. Essa morada de justiça. Pastor, então eu esqueço a vida aqui e vivo na esperança lá? Não. Continue na esperança lá. Vive em santo proceder aqui. Um crente que ora. Um crente que busca o Senhor. Um crente que evangeliza, irmãos. Um crente que luta contra os seus pecados. Um crente que serve e não quer ser servido. Um crente que se dedica, zeloso. Pensa nas coisas que você faz. Você é zeloso com as coisas de Deus? Pensa nisso, irmãos. Você é zeloso com as coisas de Deus? As coisas de Deus são prioridade na sua vida? Pensa nas coisas que você tem deixado de lado. Pensa, às vezes, irmãos, nós estamos amando o dinheiro. E quando lemos aquele texto, parece tão distante de nós. Ah, nós não amamos mamon. Não, o Deus da riqueza está muito distante para nós. Às vezes nós amamos o dinheiro. Às vezes nós amamos os benefícios desse mundo e não pensamos na volta do Senhor Jesus. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam aqui, mas quando
O pastor traz uma pregação dizendo que esse mundo todo vai ser destruído, mas o Senhor Jesus vai voltar. E eu tenho que viver nessa expectativa da volta dele. Ah, não, isso fica muito distante para mim. Eu quero casar, eu quero ver meus filhos crescer, eu quero fazer a faculdade, eu quero ter uma promoção no emprego, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero viajar, eu quero fazer tantas coisas. Eu não sei quais são os seus desejos. Eu não estou dizendo que eles são ilegítimos. O que eu estou querendo dizer é que se a volta do Senhor Jesus é prioridade na sua vida, isso está no cabeçalho da sua lista de desejos. Sai daqui hoje, meu irmão. E eu peço ao Senhor que eu saia daqui hoje desejoso da vinda do Senhor Jesus, do estabelecimento desse reino de justiça. A nós. Se você é salvo aqui, você vai almoçar hoje com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto. Sabe por quê? Porque a você, segundo a promessa de Deus, você vive essa esperança. A você que não conhece o Senhor, que no nosso meio hoje, eu quero dizer a você, rogue ao Senhor misericórdia, para Deus transformar você, para Deus mudar o seu coração, você entender o quão você é mau e o quão você carece de Deus, para que essa esperança habite o teu coração. Louvado seja o Senhor, queridos, a nós está destinado um novo céu e nova terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por manhã e de tarde, onde nós oramos e adoramos ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela nossa esperança. Esperança de novos céus e nova terra. Nesse lugar que habita a justiça. Pai, queremos viver o hoje no santo proceder. Nós queremos entender, Senhor Deus. Confiar no que vai acontecer no futuro. Mas isso não ser desvencilhado de como nós vivemos no presente. Nós queremos ser funcionários que trabalham para a honra e glória do Senhor. Estudantes que aprendem para a honra e glória do Senhor. Queremos desenvolver o nosso relacionamento como família para a honra e glória do Senhor. Mas isso, Senhor Deus, não depende de nós, sem a Tua graça. Por isso nós carecemos, Senhor Deus, que o Senhor haja na nossa vida, Senhor Deus, a cada dia. Queremos nos esforçar no que está na nossa mão para fazer, mas capacita-nos, Senhor Deus, a entendermos a verdade do Senhor e vivemos essa verdade. Senhor, essa esperança foi o Senhor quem nos deu. Nós temos a certeza de que isso acontecerá. O julgamento do mal, ele será estabelecido. Mas a nós, Senhor Deus, está destinado novos céus e nova terra. Essa é a esperança que nós temos, Senhor, que a cada coração aqui, Senhor Deus, e em cada coração aqui, Senhor Deus, seja aquecida essa verdade da volta do Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, que esse mundo será destruído. Mas esse novo céu e nova terra, nós queremos imaginar, e é tão difícil para nós, de tamanha glória e majestade do Senhor, que nós desfrutaremos, Senhor. Abençoa-nos, nós te pedimos, Senhor. Senhor Deus, revela essa verdade àqueles que não conhecem, Senhor Deus. Use a nós como instrumento dessa verdade, para pregarmos e esperarmos o Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e queremos viver nessa expectativa, na vinda do teu Filho Jesus. Em nome do nosso Salvador, teu Filho Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja presente na nossa vida, hoje e sempre. Amém, queridos. Amém. Na expectativa da vinda do nosso Senhor. Nós vamos ouvir o pós-lúdio. Tempo